Existem alguns fatores que influenciam na rapidez da reação. Esses fatores são: primeiro, a natureza do reagente, que vai dizer que quanto menores forem as moléculas, mais rápida será a reação. Que foi o que eu já havia feito para vocês, que se eu tenho hidrogênio e hidrogênio, para reagir com cloro e cloro, é uma reação, assim, de certa forma, bastante simples, não é? Porque só são dois átomos, dois átomos. Eles reagem aqui, quebrando essas ligações aqui e formando essas novas ligações. Certo? Mais uma reação de formação de sabões, por exemplo, com triglicerídeos, olha o tamanho da molécula. Ela acaba se tornando uma reação lenta, porque para você quebrar uma molécula, para você transformar uma molécula desse tamanho, leva bastante trabalho. Outro fator que influencia na rapidez da reação é a superfície de contato. Se eu tenho, por exemplo, uma pastilha inteira de vitamina C e uma pastilha triturada de vitamina C, ao colocar essas pastilhas na água, a que está triturada ela vai dissolver muito mais depressa por causa da superfície de contato, que ela é muito maior. A água tem mais facilidade para passear aqui entre as partículas da vitamina C. A mesma coisa se eu tiver um prego ou uma esponja de aço. O que vai oxidar mais depressa com o contato de água e oxigênio? A esponja de aço ela vai oxidar muito mais depressa, porque a superfície de contato da esponja de aço com o ar ela é muito maior do que do ferro aqui com o ar. Outro fator é a concentração. Quanto maior for a concentração de reagentes, maior a possibilidade de choques efetivos, e isso então aumenta a velocidade da reação. Isso não quer dizer que se eu encher uma panela com batatas para cozinhar, eu vou estar aumentando a velocidade de reação química do cozimento delas. Até porque o cozimento é uma reação, digamos assim, que acontece basta eu aumentar a temperatura e o alimento ele começa a se transformar sozinho. É diferente, por exemplo, de eu colocar fogo em alguma coisa. Imagine então que eu coloco fogo numa folha de papel. Quais são os reagentes para fazer o fogo? Tem o papel e tem o oxigênio. Se eu coloco mais papel e diminuo o contato com o oxigênio, diminuo a superfície de contato, o fogo vai ter mais dificuldade de se espalhar. No entanto, se eu acrescento mais oxigênio aqui, o fogo ele vai mais depressa, porque tem mais oxigênio que é um dos reagentes. O papel ele pode ajudar a aumentar a reação ainda mais? Ele pode, desde que você tome cuidado para não diminuir a quantidade de oxigênio na reação, que também é um reagente. O aumento da concentração dos reagentes ele favorece o aumento da rapidez da reação. É o que vai acontecer lá no acidente de Beirute, no Líbano. Eu tenho uma grande quantidade de amônia em alta temperatura, porque começou um acidente lá na fábrica. Como a temperatura estava muito alta, a amônia ela vai se decompor nessa forma aqui, formando essa grande quantidade de gases. Lembrando que os gases, quando você forma um gás, ele ocupa muito mais espaço do que a substância no estado sólido ou líquido. Então eu vou formar uma grande quantidade de gases de nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, ainda mais oxigênio, que facilita a combustão, né? Os processos de combustão, porque todos eles são participantes do oxigênio. Uma grande concentração desse reagente aqui, uma grande concentração de calor, que é outra coisa que favoreceu a velocidade da reação, tornou a reação muito rápida, criando uma grande quantidade de gases, muitos gases. É por isso que tem aquela onda de choque no acidente, por causa da grande quantidade de gases que foram formados de uma só vez, extremamente rápido.
Outro fator é a pressão. Quanto maior for a pressão, maior a possibilidade de choques efetivos, portanto, mais rápida será a reação. O que isso quer dizer? O que é a pressão? Quando você tem um gás, imagine que isso aqui é um recipiente fechado, e você tem uma substância lá dentro. Vamos supor que seja o nitrato de amônio, por exemplo. Ele começa a se decompor em diversos gases, e os gases eles ficam muito afastados. Digamos que aqui todas as moléculas estavam juntinhas, certo? Eu vou ter a mesma quantidade de moléculas agora em gases, só que elas ficam muito mais afastadas, elas precisam de muito mais espaço. Então elas começam a bater nessa superfície. Elas começam a bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, porque elas querem muito sair, elas querem muito conquistar esse espaço a mais que elas precisam nesse estado físico que elas se encontram. Portanto, o aumento dessa pressão, ele vai aumentar os choques efetivos. O que são os choques efetivos? É uma molécula bater com a outra na força necessária para poder formar uma reação química. Aumentando os choques efetivos, a reação será mais rápida. Quando eu digo que aumentar a pressão para cozinhar um alimento faz o cozimento ficar mais rápido, um dos motivos é esse. Mas um outro motivo, talvez até mais importante, é que a pressão alta, lá na panela de pressão, vai forçar a água a ficar no estado líquido, porque não tem muito espaço para ela sair. Como ela é forçada a ficar no estado líquido, é claro que ela não vai ficar no estado líquido, mesmo que seja forçada, mas a temperatura de ebulição dela pode subir. Se a temperatura de ebulição dela pode subir, significa que a água fervendo dentro da panela de pressão, ela está fervendo a uma temperatura mais alta do que 100 graus Celsius, fazendo com que o alimento cozinhe mais rápido. Por quê? Porque a temperatura é o nosso outro fator. Quanto maior for a temperatura, mais rápida será a reação. E aqui eu peço para vocês entenderem isso com moderação, por quê? Você pode, por exemplo, colocar um alimento para cozinhar a uma temperatura que seja tão alta que vai provocar reações diferentes da que você deseja. O alimento pode estragar. E aí, novamente, eu menciono lá o nitrato de amônio, porque a uma certa temperatura ele tem uma decomposição. Porém, havia um incêndio no acidente. Esse incêndio fez com que a temperatura ficasse muito mais alta. Essa temperatura muito mais alta, ela criou uma outra reação que foi muito mais potente da que seria anteriormente. Fazendo um resumo rapidinho, então. Maior superfície de contato, mais rápida é a reação, certo? Maior concentração dos reagentes, e aqui é importante lembrar que eu preciso dos dois reagentes para ter reação. Maior concentração dos reagentes, mais rápida é a reação. Maior pressão, maior a possibilidade de choques efetivos, então, portanto, é mais rápida a reação. Maior a temperatura, maior é a energia cinética que as partículas têm para poder ativar as suas reações de energia mínima. Então, portanto, mais rápida é a reação. E aí eu tenho um outro fator, que são os catalisadores. Catalisadores e inibidores. Basicamente, eles vão mexer lá no desenvolvimento da reação. Digamos que eu tenho aqui os reagentes, certo? Nesse patamar de energia. Para a reação acontecer, eles precisam ganhar mais energia e chegar até aqui, a esse patamar de energia, para que a reação ocorra, energia de ativação. Quando eu colocar uma substância que ela é catalisadora, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir essa quantidade de energia necessária para a reação começar. Quando ela fizer isso, eu vou precisar de uma quantidade muito menor para iniciar a reação. Tendo o catalisador, eu chego ao patamar dos reagentes mais estáveis, dos produtos, reagentes, em uma velocidade muito maior. Então, portanto, os catalisadores eles aumentam
a rapidez da reação. Já os inibidores vão fazer justamente o contrário, eles vão bloquear as espécies de reagirem. Vamos tomar, por exemplo, essa questão aqui de combustão, que muito nos interessa, porque se a sua casa pega fogo, é um acidente horrível, né? Ninguém quer ter a casa queimada. O fogo precisa dessa quantidade de energia de ativação para começar. E aí eu vou lá e uso um inibidor químico muito eficiente nos meus móveis, nos meus colchões. Eu não estou recomendando ninguém fazer isso, mas é só uma teoria para a gente poder entender o que pode ser um inibidor. E pode ser também que no futuro tenham inibidores químicos muito bons para evitar incêndios. Então o que o inibidor vai fazer? Ele vai tornar o caminho da reação, a necessidade de energia de ativação muito maior. Não significa que ela nunca vai ocorrer, mas para ela acontecer, ela precisa de uma quantidade muito alta de energia de ativação, tornando o produto quase que não queimável. A rapidez da reação pode ser entendida como uma função matemática, conhecida como lei da velocidade. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre essa lei da velocidade. O fato mais importante dessa lei é entender que algumas reações elas vão ser representadas por uma única fórmula. Mas, na verdade, ela não é só aquela fórmula ali, ela acontece em várias etapas. Quando o cientista descobre qual é a etapa mais lenta e como é que funciona o mecanismo dessa etapa, ele vai conseguir interferir na rapidez com que essa reação acontece. Pode ser que ele descubra uma substância catalisadora ou até mesmo um aumento de temperatura. A gente vai entender aqui que o aumento de temperatura ele sempre vai aumentar a rapidez com que uma reação acontece. A constante da velocidade ela vai ser sempre influenciada, no caso uma constante é isso daqui, porque eu diria que a velocidade é V, a concentração do reagente A elevado a X, é o que é um número experimental, a concentração do reagente B elevado a Y, outro número experimental, e vezes a concentração do reagente C elevado a Z, que é outro número experimental também. Vai dar a velocidade da reação, tudo isso associado a uma constante da velocidade que está diretamente associada à temperatura. E como eu havia dito antes, você tem que tomar cuidado com essa questão de aumentou a temperatura, aumentou a velocidade da reação. Isso é verdade? É verdade, mas dependendo da quantidade de temperatura, você pode acabar estragando os reagentes. Vai ser a mesma coisa se você for trabalhar em um local que ele vai pedir esse raciocínio, ou até mesmo se você for cozinhar. O aumento da temperatura, ele vai aumentar o tempo de cozimento, ele vai diminuir o tempo de cozimento? Vai diminuir. Mas não quer dizer que você possa aumentar muito o tempo, porque isso pode acabar estragando os reagentes, que eles são bastante complexos, principalmente na cozinha.